Boa tarde. O nosso tema de estudo para hoje será aborto na visão espírita. Bem, eu não sei se todos vocês sabem, mas agora recentemente, no mês de março, o Conselho Federal de Medicina apresentou ao Senado um parecer, uma opinião favorável à realização do aborto até a 12ª semana de gestação. E aí a gente se pergunta, como é possível que o CFM, um órgão representativo dos médicos do nosso Brasil, como é possível que um órgão desses ofereça ao Senado uma ideia, uma sugestão tão esdrúxula, uma sugestão que defende a morte de um para supostamente salvar a vida do outro. Uma sugestão que defende a morte do mais fraco, do mais frágil, daquele que não tem como se defender, para supostamente salvar a vida da mãe. Como é possível que profissionais que têm a missão, o dever ético, moral e humano, de salvar vidas, possam defender de forma tão veemente a morte? Bem, antes de sairmos julgando e principalmente condenando, como sabemos fazer tão bem, vamos tentar compreender o porquê deste processo. Como pessoas tão inteligentes, estudadas, cultas, chegaram a essa conclusão de que essa seria a solução para a questão do aborto no Brasil. Como eles chegaram a essa conclusão que seria cômica se não fosse vergonhosa, se não fosse aviltante? Bem, eles chegaram à conclusão de que legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação pode ser a solução para a morte de muitas gestantes, porque todos os dias a sua prática profissional, como médicos e outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e outros, quase que diariamente eles presenciam a chegada de moças, de mulheres que realizaram abortos nas piores condições possíveis e imagináveis, ou até inimagináveis, porque elas fazem coisas que a gente nem imagina, na tentativa de não ter aquele filho que não foi planejado. E essas moças, essas mulheres chegam nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, em situações drásticas, desesperadas, buscando ajuda para minimizar, para resolver as sequelas daquele aborto clandestino que elas realizaram naquelas condições péssimas. Muitas delas chegam ali lutando pela vida mesmo, porque correm risco de morte. E algumas, efetivamente, vão a óbito. Então, este quadro é sim um quadro caótico, é um quadro muito, muito triste, porque o aborto no nosso país já é considerado um problema de saúde pública. Estima-se, existe uma estimativa de que 1 milhão de abortos sejam realizados no Brasil anualmente. 1 milhão é um número assustador, E o pior é que este número pode estar aquém da realidade, porque muitas pessoas, muitas mulheres fazem os seus abortos quietinhas em casa, sem contar para ninguém, sem buscar ajuda médica. E esses números não são contados neste 1 milhão, porque não há como saber quantos são. Então, é ainda mais assustador saber-se que 1 milhão é um número que está aquém da realidade. Então, este é um dos motivos pelos quais esses profissionais da área médica concluíram que dar a essas mulheres as condições propícias para que façam os seus abortos seria uma forma de resguardá-las, uma forma de salvar a vida delas. E o segundo motivo
pelo qual eles chegaram a essa conclusão de que a legalização do aborto até a 12ª semana pode ser a solução para esse caso, é o fato de que esses profissionais, infelizmente, são ignorantes em relação à vida do espírito. São completamente ignorantes em relação à vida que existe além da matéria, a vida que existe além do que nós podemos ver, sentir, tocar, a vida que existe além da terra. E por serem completamente ignorantes em relação aos assuntos de ordem espiritual, não fazem a menor ideia das graves implicações espirituais que podem ocorrer por conta de um aborto realizado, em qualquer circunstância, dentro de um barraco, numa favela ou dentro da clínica mais cara da cidade. As implicações espirituais podem ser as mesmas. Por que podem ser? Porque cada caso é um caso. Mas a possibilidade de que ocorram essas implicações espirituais graves, como nós já vamos ver, são muito grandes. Então é muito interessante que nós saibamos que essas possibilidades existem, porque pode acontecer conosco, ou com alguém do nosso conhecimento, com um familiar, com uma amiga querida. Então nós que já temos esse conhecimento, temos o dever moral de levar essa informação para quem não o tem. Então, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro da nossa classe médica, para que não venhamos a defender o aborto em qualquer circunstância, vamos estudar então um pouquinho desse assunto. Claro que esse estudo é sempre superficial, porque o nosso tempo é bastante curto, mas que sirva de vontade, de incentivo para que vocês estudem mais, né? Mas vamos ver então o que o Espiritismo tem a nos ensinar em relação ao aborto, para que nós próprios não venhamos a cometer o mesmo equívoco grave e equívoco dos nossos médicos e o Conselho Federal de Medicina está cometendo. Então, vamos lá. O que o Espiritismo nos ensina acerca do aborto? Bem, primeiro, se vamos falar sobre aborto, temos que saber em que momento inicia-se uma reencarnação. Em que momento inicia-se a formação de uma nova vida sobre a Terra, de um novo corpo físico. E o Livro dos Espíritos, na sua questão 344, nos explica que a reencarnação inicia-se no momento da concepção, da fecundação, no momento em que um espermatozoide entra no óvulo. Nesse momento, criam-se laços fluídicos, laços energéticos, que unem o espírito reencarnante, aquele ovo ou zigoto, futuro embrião, futuro feto, futuro bebê. Então, o início de uma nova vida sobre a Terra, porque o espírito nós já sabemos que já existia. Ele está iniciando uma nova experiência sobre a Terra. Mas o início da formação de um novo corpo e de uma nova experiência terrena para aquele espírito ocorre no momento da fecundação. Então, nós não reencarnamos no momento em que nascemos. Nós reencarnamos no momento em que o espermatozoide do nosso pai uniu-se ao óvulo da nossa mãe, e ali iniciou-se a ligação fluídica, a nossa ligação fluídica àquela célulazinha. Nesse instante, iniciou-se a reencarnação de cada um de nós. Em nosso país, em que circunstâncias, em que situações o aborto é considerado legal? Tem 3 situações. O aborto, de acordo com o nosso Código Penal, é considerado legal em casos de gestação seguida de estupro. Gestação que é consequente de um estupro. Também é considerado legal, de acordo com o nosso Código Penal, o aborto nas situações em que a gestação coloca em risco a vida da mãe, risco eminente, risco de morte para a mãe. E agora, mais recentemente, em 2012, o STF, o Supremo Tribunal Federal,
aprovou também a realização do aborto legal, né, para os casos de anencefalia. Essa situação ainda não é lei, mas se a gestante entrar com o pedido de aborto, um caso comprovado de anencefalia, certamente ela vai ter esse pedido atendido, porque o STF garante isso. Muito bem, então agora vamos ver o que a doutrina espírita acha, qual a sua posição em relação a cada um desses casos. Em relação à situação na qual a gestação põe em risco a vida da mãe e na qual se tenha que optar entre um ou outro, né, nos ensina o Livro dos Espíritos, na sua questão 359, que é preferível salvar a vida do ser que já existe, isto é, que já está com a sua reencarnação em caminho sobre a Terra, em relação àquele que ainda não nasceu. É preferível preservar a vida do ser que já existe aqui, né, em relação àquele ser que ainda vai nascer. Essa é uma situação que se encaixa naquele caso de ter que optar pelo mal menor. Não é a situação ideal, sem dúvida alguma. Não é a situação dos sonhos de ninguém, nem dos espíritos. Mas há muitas situações na vida, e vocês já devem ter passado por isso, nas quais nós não temos a opção de fazer o ideal. O ideal, naquele caso, é impossível. E nós nos vemos obrigados a optar pelo mal menor, pelo que vai fazer menos estrago, ou que vai beneficiar um número maior de pessoas. E essa é uma típica situação dessas. O mal menor, neste caso, é sacrificar a vida do ser que ainda não nasceu. Por quê? Porque a mãe, a gestante, já está inserida no seu processo reencarnatório, no seu planejamento reencarnatório. Ela já desempenha funções nas quais ela é útil, ela já está cumprindo a sua missão em diferentes ambientes. No ambiente social, como nós estamos hoje, no ambiente profissional, com o seu trabalho, com a sua profissão, ela já auxilia muita gente, ela já é útil a muita gente. No ambiente familiar, muitas vezes esta gestante é o esteio, é a pessoa que cuida de um pai doente, de uma mãe doente, que dá um certo amparo aos seus irmãos. Muitas vezes é uma mãe que já tem outros filhos pequenos que precisam dela. Então, no ambiente familiar também essa pessoa está inserida e já está desempenhando o seu papel e a sua missão. Então, o mal menor a essas alturas é permitir que essa pessoa siga em frente com o seu processo, com o seu planejamento reencarnatório, desempenhando as suas funções, as suas missões, já que missão é tudo aquilo que nós abraçamos com amor, com carinho, tudo aquilo que nós nos dispomos a realizar. E aquele espírito que nesta situação não teve possibilidade de reencarnar, por ser uma situação atípica, ele ficará aguardando para que no futuro, quem sabe no futuro próximo, ele possa retornar numa experiência bem sucedida. E o outro caso, o caso do aborto. O Espiritismo não concorda com o aborto que é realizado nos casos em que a gestação é consequência de um estupro, no caso do estupro. Por quê? Primeiro porque aquele ser que está sendo gerado, aquele espírito que está reencarnando, não tem nenhuma responsabilidade em relação ao ato de desrespeito que foi cometido para com a sua mãe biológica. Ele não é absolutamente responsável por aquilo. Então é um inocente pagando pela vida, pagando com a vida, por um ato de desrespeito que foi cometido por uma outra pessoa. Segundo, porque o Espiritismo defende a vida em todas as situações, todas as circunstâncias, por compreender que os seres
são criação divina, todos os seres são criação divina, são filhos de Deus, e só a Deus cabe o poder de delegar sobre a vida e sobre a morte. Então, o Espiritismo também não concorda com o nosso Código Penal em relação à gestação seguida de estupro. E em relação à anencefalia, também o Espiritismo não concorda. Por quê? Porque nós sabemos que tudo na vida ocorre por um motivo, tudo tem uma razão de ser. A nossa reencarnação, que inicia-se na concepção, lembrem-se disso, foi muito bem planejada. Não foi obra do acaso, obra da sorte ou obra do azar. Foi minimamente planejada. E o nosso corpo físico, a saúde, a doença, tudo foi minimamente planejado, atendendo às características e necessidades do espírito, atendendo às nossas características e às nossas necessidades. Então, se o espírito reencarna num corpinho que vem com um defeitozinho, que nesse caso é a anencefalia, existe um bom motivo para isso. Ele precisa passar por essa experiência. Não foi por azar que isso aconteceu. E os pais, por sua vez, também precisam, por algum motivo, viver essa experiência dolorosa, ou eles se colocaram à disposição daquele espírito para que ele passasse por essa experiência. Por amor, por carinho, por se preocupar com aquele espírito, pode se colocar à disposição para que ele vivencie aquela experiência que ele tem, da qual ele tem necessidade. Há relatos nas mesas mediúnicas de espíritos que vêm agradecer aos seus pais biológicos por terem permitido o seu nascimento, mesmo sendo anencéfalos. Lembrando que a anencefalia possui vários estágios. Existe a anencefalia mais grave, mais severa, e outros estágios mais brandos. E esses espíritos vêm então agradecer aos pais biológicos, de forma especial à mãe biológica, né, por ela ter permitido o seu nascimento e a sua vida, nem que fosse por alguns minutos, por alguns dias, por algumas semanas. Porque aqueles minutos, dias ou semanas era a experiência da qual ele tinha necessidade para reencontrar o equilíbrio que ele tinha perdido lá atrás, para se tornar um espírito mais saudável, uma alma mais saudável. E dali em diante, eles estavam então em condições de voltar numa experiência futura, numa gestação futura, e então reencarnar, nascer com a saúde e com o equilíbrio necessário. Então, ele tinha que passar por essa experiência. Mas, infelizmente, as pessoas em geral não têm esse conhecimento e não permitem a esses espíritos passar por essa experiência da qual eles têm grande necessidade. Quais são as possíveis implicações espirituais do aborto provocado? Bem, primeiro vamos deixar bem claro que são as possíveis implicações espirituais. Não podemos afirmar categoricamente, de forma alguma, que isso aconteça com todos os casos. Mas a possibilidade de que isso venha a acontecer é muito grande. Então é interessante nós sabermos que nós podemos passar por isso, né? Bem, uma possível implicação espiritual do aborto provocado é o fato de que aquele ato de desrespeito à vida, ele provoca um desequilíbrio energético no nosso perispírito. Não sei se todos vocês sabem, mas além do corpo físico, nós temos vários outros corpos, dos quais um deles é o perispírito, o corpo do espírito. E o perispírito é a forma, é o molde para o corpo físico. Quando nós reencarnamos, o nosso perispírito, já que nós já existíamos como espíritos, o nosso perispírito serviu de forma, de molde para o nosso atual corpo físico. Todos os desequilíbrios energéticos atuam sobre o perispírito, desequilibrando-o, provocando doenças lá,
esse desequilíbrio energético atua depois sobre o corpo vital, onde flui nossa energia vital, que é a energia da vida. E por último, no último estágio, desemboca no corpo físico. E aí nós percebemos que há algo errado, porque uma doença se manifestou. Mas quando a doença se manifesta no nosso corpo espírito, no corpo físico, antes disso ela foi construída, foi produzida lá no corpo do espírito, no perispírito. Então o que ocorre em relação ao aborto provocado é que ao realizar esse ato de agressão contra um outro ser e contra nós mesmos, ao realizar esse ato que é um desrespeito à lei de amor que rege o universo, nós provocamos um desequilíbrio energético no nosso perispírito e que reflete-se no corpo físico. Então, várias moléstias, várias patologias podem começar a surgir no corpo físico como consequência daquele ato de desrespeito cometido, de forma especial na região do aparelho reprodutor, que é regida pelo chakra genésico, pelo centro de força genésico. Todo o corpo é prejudicado, mas essa região de forma especial, porque foi ali que o ato de desrespeito foi cometido. Então, dali em diante, várias moléstias podem começar a surgir, como inflamações na região do útero, trompas, ovários, essa região genésica, inflamações e infecções recorrentes, aquelas que a gente trata, cura, mas dali a pouco voltam, dores, infecções que podem inclusive dificultar uma futura gravidez. Quando eu decido que agora eu quero ter um filho, posso ter dificuldade para engravidar ou até impossibilidade para ter um filho. Isso tudo provocado pelo desequilíbrio energético que foi produzido naquela região. Essas manifestações físicas, essas patologias, podem se manifestar ainda na vida atual ou numa existência futura. Então a gente começa a entender o porquê, por exemplo, de muitas mulheres terem dificuldade para engravidar ou até impossibilidade. Uma das causas possíveis, claro que não são todas que se encaixam neste caso, mas uma das causas mais frequentes de infertilidade feminina e masculina também, porque os homens fazem parte disso, né? É o fato de, numa existência passada, não ter agido de forma correta em relação a uma gestação e ter optado por um aborto. Então, essas consequências energéticas podem ocorrer com as mulheres que optam por um aborto. Uma outra possível consequência espiritual, uma outra possível implicação espiritual decorrente de um aborto é a instalação de processos obsessivos. Eu não sei se vocês sabem, mas um processo obsessivo, aqui nesse caso de um encarnado para um desencarnado, né, é quando um espírito age sobre nós, tem acesso sobre nós, consegue interagir conosco, consegue se ligar fluidicamente conosco e passa a agir sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e começa a agir com o intuito de nos prejudicar. Não ocorre obsessão para o bem. O processo obsessivo é sempre para prejudicar de alguma forma. Então, como ocorre isso? Bem, nós recebemos como filhos, muitas vezes recebemos como filhos, graças a Deus, espíritos amigos, espíritos que já nos amam, espíritos que nos querem bem e que estão felizes com a possibilidade de renascer como nossos filhos. Espíritos que não nos fariam mal de forma alguma. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes ainda nós recebemos como filhos espíritos que ainda não nos querem. Boa tarde. O nosso tema de estudo para hoje será aborto na visão espírita. Bem, eu não sei se todos vocês sabem, mas agora recentemente, no mês de março, o Conselho Federal
O Conselho Federal de Medicina apresentou ao Senado um parecer, uma opinião favorável à realização do aborto até a 12ª semana de gestação. E aí a gente se pergunta, como é possível que um CFM, um órgão representativo dos médicos do nosso Brasil, como é possível que um órgão desses ofereça ao Senado uma ideia, uma sugestão tão esdrúxula, uma sugestão que defende a morte de um para supostamente salvar a vida do outro, uma sugestão que defende a morte do mais fraco, do mais frágil, daquele que não tem como se defender, para supostamente salvar a vida da mãe. Como é possível que profissionais que têm a missão, o dever ético, moral e humano, de salvar vidas, possam defender de forma tão veemente a morte? Bem, antes de sairmos julgando e principalmente condenando, como sabemos fazer também, vamos tentar compreender o porquê deste processo. Como pessoas tão inteligentes, estudadas, cultas, chegaram a essa conclusão de que essa seria a solução para a questão do aborto no Brasil. Como eles chegaram a essa conclusão que seria cômica se não fosse vergonhosa, se não fosse aviltante. Bem, eles chegaram à conclusão de que legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação pode ser a solução para a morte de muitas gestantes, porque todos os dias a sua prática profissional, como médicos e outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e outros, quase que diariamente eles presenciam a chegada de moças, de mulheres que realizaram abortos nas piores condições possíveis e imagináveis, ou até inimagináveis, porque elas fazem coisas que a gente nem imagina, na tentativa de não ter aquele filho que não foi planejado. E essas moças, essas mulheres chegam nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, em situações drásticas, desesperadas, buscando ajuda para minimizar, para resolver as sequelas daquele aborto clandestino que elas realizaram naquelas condições péssimas. Muitas delas chegam ali lutando pela vida mesmo, porque correm risco de morte. E algumas efetivamente vão a óbito. Então, este quadro é sim um quadro caótico, é um quadro muito, muito triste. Porque o aborto no nosso país já é considerado um problema de saúde pública. Estima-se, existe uma estimativa de que 1 milhão de abortos sejam realizados no Brasil anualmente. 1 milhão é um número assustador, E o pior é que este número pode estar aquém da realidade. Porque muitas pessoas, muitas mulheres fazem os seus abortos quietinhas em casa, sem contar para ninguém, sem buscar ajuda médica. E esses números não são contados neste 1 milhão, porque não há como saber quantos são. Então, é ainda mais assustador saber-se que 1 milhão é um número que está aquém da realidade. Então, este é um dos motivos pelos quais esses profissionais da área médica concluíram que dar a essas mulheres as condições propícias para que façam os seus abortos seria uma forma de resguardá-las, uma forma de salvar a vida delas. E o segundo motivo pelo qual eles chegaram a essa conclusão de que a legalização do aborto até a 12ª semana pode ser a solução para esse caso, é o fato de que esses profissionais, infelizmente, são ignorantes em relação à vida do espírito.
são completamente ignorantes em relação à vida que existe além da matéria, a vida que existe além do que nós podemos ver, sentir, tocar, a vida que existe além da terra. E por serem completamente ignorantes em relação aos assuntos de ordem espiritual, não fazem a menor ideia das graves implicações espirituais que podem ocorrer por conta de um aborto realizado, em qualquer circunstância, dentro de um barraco, numa favela ou dentro da clínica mais cara da cidade. As implicações espirituais podem ser as mesmas. Por que podem ser? Porque cada caso é um caso. Mas a possibilidade de que ocorram essas implicações espirituais graves, como nós já vamos ver, são muito grandes. Então é muito interessante que nós saibamos que essas possibilidades existem, porque pode acontecer conosco, ou com alguém do nosso conhecimento, com um familiar, com uma amiga querida. Então nós que já temos esse conhecimento, temos o dever moral de levar essa informação para quem não o tem. Então, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro da nossa classe médica, para que não venhamos a defender o aborto em qualquer circunstância, vamos estudar então um pouquinho desse assunto. Claro que esse estudo é sempre superficial, porque o nosso tempo é bastante curto, mas que sirva de vontade, de incentivo para que vocês estudem mais, né? Mas vamos ver então o que o Espiritismo tem a nos ensinar em relação ao aborto, para que nós próprios não venhamos a cometer o mesmo equívoco, grave equívoco dos nossos médicos e o Conselho Federal de Medicina está cometendo. Então, vamos lá. O que o Espiritismo nos ensina acerca do aborto? Bem, primeiro, se vamos falar sobre aborto, temos que saber em que momento inicia-se uma reencarnação. Em que momento inicia-se a formação de uma nova vida sobre a Terra, de um novo corpo físico. E o livro dos Espíritos, na sua questão 344, nos explica que a reencarnação inicia-se no momento da concepção, da fecundação, no momento em que um espermatozoide entra no óvulo. Nesse momento, criam-se laços fluídicos, laços energéticos, que unem o espírito reencarnante, aquele ovo ou zigoto, futuro embrião, futuro feto, futuro bebê. Então, o início de uma nova vida sobre a Terra, porque o espírito nós já sabemos que já existia. Ele está iniciando uma nova experiência sobre a Terra. Mas o início da formação de um novo corpo, de uma nova experiência terrena para aquele espírito, ocorre no momento da fecundação. Então, nós não reencarnamos no momento em que nascemos. Nós reencarnamos no momento em que o espermatozoide do nosso pai uniu-se ao óvulo da nossa mãe, e ali iniciou-se a ligação fluídica, a nossa ligação fluídica àquela célulazinha. Nesse instante, iniciou-se a reencarnação de cada um de nós. Em nosso país, em que circunstâncias, em que situações o aborto é considerado legal? Em 3 situações. O aborto, de acordo com o nosso Código Penal, é considerado legal em caso de gestação seguida de estupro. Gestação que é consequente de um estupro. Também é considerado legal, de acordo com o nosso Código Penal, o aborto nas situações em que a gestação coloca em risco a vida da mãe, risco eminente, risco de morte para a mãe. E agora, mais recentemente, em 2012, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou também a realização do aborto legal, né, para os casos de anencefalia. Essa situação ainda não é lei, mas se a gestante entrar com o pedido de aborto, um caso comprovado de anencefalia,
certamente ela vai ter esse pedido atendido, porque o STF garante isso. Muito bem, então agora vamos ver o que a doutrina espírita acha, qual a sua posição em relação a cada um desses casos. Em relação à situação na qual a gestação põe em risco a vida da mãe, e na qual se tenha que optar entre um ou outro, né? Nos ensina o Livro dos Espíritos, na sua questão 359, que é preferível salvar a vida do ser que já existe, isto é, que já está com a sua reencarnação em caminho sobre a Terra, em relação àquele que ainda não nasceu. É preferível preservar a vida do ser que já existe aqui, né, em relação àquele ser que ainda vai nascer. Essa é uma situação que se encaixa naquele caso de ter que optar pelo mal menor. Não é a situação ideal, sem dúvida alguma. Não é a situação dos sonhos de ninguém, nem dos espíritos. Mas há muitas situações na vida, e vocês já devem ter passado por isso, nas quais nós não temos a opção de fazer o ideal. O ideal, naquele caso, é impossível. E nós nos vemos obrigados a optar pelo mal menor, pelo que vai fazer menos estrago, ou que vai beneficiar um número maior de pessoas. E essa é uma típica situação dessas. O mal menor, neste caso, é sacrificar a vida do ser que ainda não nasceu. Por quê? Porque a mãe, a gestante, já está inserida no seu processo reencarnatório, no seu planejamento reencarnatório. Ela já desempenha funções nas quais ela é útil, ela já está cumprindo a sua missão em diferentes ambientes. No ambiente social, como nós estamos hoje, no ambiente profissional, com o seu trabalho, com a sua profissão, ela já auxilia muita gente, ela já é útil a muita gente. No ambiente familiar, muitas vezes esta gestante é o esteio, é a pessoa que cuida de um pai doente, de uma mãe doente, que dá um certo amparo aos seus irmãos. Muitas vezes é uma mãe que já tem outros filhos pequenos que precisam dela. Então, no ambiente familiar também essa pessoa está inserida e já está desempenhando o seu papel e a sua missão. Então, o mal menor a essas alturas é permitir que essa pessoa siga em frente com o seu processo, com o seu planejamento reencarnatório, desempenhando as suas funções, as suas missões, já que missão é tudo aquilo que nós abraçamos com amor, com carinho, tudo aquilo que nós nos dispomos a realizar. E aquele espírito que nesta situação não teve possibilidade de reencarnar, por ser uma situação atípica, ele ficará aguardando para que no futuro, quem sabe no futuro próximo, ele possa retornar numa experiência bem sucedida. E o outro caso, o caso do aborto. O Espiritismo não concorda com o aborto que é realizado nos casos em que a gestação é consequência de um estupro, no caso do estupro. Por quê? Primeiro porque aquele ser que está sendo gerado, aquele espírito que está reencarnando, não tem nenhuma responsabilidade em relação ao ato de desrespeito que foi cometido para com a sua mãe biológica. Ele não é absolutamente responsável por aquilo. Então é um inocente pagando pela vida, pagando com a vida, por um ato de desrespeito que foi cometido por uma outra pessoa. Segundo, porque o Espiritismo defende a vida em todas as situações, todas as circunstâncias, por compreender que os seres são criação divina, todos os seres são criação divina, são filhos de Deus, e só a Deus cabe o poder de delegar sobre a vida e sobre a morte. Então, o Espiritismo também não concorda com o nosso Código Penal em relação à gestação seguida de estupro. E em relação à anencefalia,
também o Espiritismo não concorda. Por quê? Porque nós sabemos que tudo na vida ocorre por um motivo, tudo tem uma razão de ser. A nossa reencarnação, que inicia-se na concepção, lembrem-se disso, foi muito bem planejada. Não foi obra do acaso, obra da sorte ou obra do azar. Foi minimamente planejada. E o nosso corpo físico, a saúde, a doença, tudo foi minimamente planejado, atendendo às características e necessidades do espírito, atendendo às nossas características e às nossas necessidades. Então, se o espírito reencarna num corpinho que vem com um defeitozinho, que nesse caso é a anencefalia, existe um bom motivo para isso. Ele precisa passar por essa experiência. Não foi por azar que isso aconteceu. E os pais, por sua vez, também precisam, por algum motivo, viver essa experiência dolorosa, ou eles se colocaram à disposição daquele espírito para que ele passasse por essa experiência. Por amor, por carinho, por se preocupar com aquele espírito, pode se colocar à disposição para que ele vivencie aquela experiência que ele tem, da qual ele tem necessidade. Há relatos nas mesas mediúnicas de espíritos que vêm agradecer aos seus pais biológicos por terem permitido o seu nascimento, mesmo sendo anencéfalos. Lembrando que a anencefalia possui vários estágios. Existe a anencefalia mais grave, mais severa, e outros estágios mais brandos. E esses espíritos vêm então agradecer aos pais biológicos, de forma especial à mãe biológica, né, por ela ter permitido o seu nascimento e a sua vida, nem que fosse por alguns minutos, por alguns dias, por algumas semanas. Porque aqueles minutos, dias ou semanas era a experiência da qual ele tinha necessidade para reencontrar o equilíbrio que ele tinha perdido lá atrás, para se tornar um espírito mais saudável, uma alma mais saudável. E dali em diante, ele estava então em condições de voltar numa experiência futura, numa gestação futura, e então reencarnar, nascer com a saúde e com o equilíbrio necessário. Então ele tinha que passar por essa experiência. Mas infelizmente as pessoas em geral não têm esse conhecimento e não permitem a esses espíritos passar por essa experiência da qual eles têm grande necessidade. Quais são as possíveis implicações espirituais do aborto provocado? Bem, primeiro vamos deixar bem claro que são as possíveis implicações espirituais. Não podemos afirmar categoricamente, de forma alguma, que isso aconteça com todos os casos. Mas a possibilidade de que isso venha a acontecer é muito grande. Então é interessante nós sabermos que nós podemos passar por isso, né? Bem, uma possível implicação espiritual do aborto provocado é o fato de que aquele ato de desrespeito à vida, ele provoca um desequilíbrio energético no nosso perispírito. Não sei se todos vocês sabem, mas além do corpo físico, nós temos vários outros corpos, dos quais um deles é o perispírito, o corpo do espírito. E o perispírito é a forma, é o molde para o corpo físico. Quando nós reencarnamos, o nosso perispírito, já que nós já existíamos como espíritos, o nosso perispírito serviu de forma, de molde para o nosso atual corpo físico. Todos os desequilíbrios energéticos atuam sobre o perispírito, desequilibrando-o, provocando doenças lá. Esse desequilíbrio energético atua depois sobre o corpo vital, onde flui nossa energia vital, que é a energia da vida. E por último, no último estágio, desemboca no corpo físico. E aí nós percebemos que há algo errado, porque uma doença se manifestou.
Mas quando a doença se manifesta no nosso corpo espírito, no corpo físico, antes disso ela foi construída, foi produzida lá no corpo do espírito, no perispírito. Então o que ocorre em relação ao aborto provocado é que ao realizar esse ato de agressão contra um outro ser e contra nós mesmos, ao realizar esse ato que é um desrespeito à lei de amor que rege o universo, nós provocamos um desequilíbrio energético no nosso perispírito e que reflete-se no corpo físico. Então, várias moléstias, várias patologias podem começar a surgir no corpo físico como consequência daquele ato de desrespeito cometido, de forma especial na região do aparelho reprodutor, que é regida pelo chakra genésico, pelo centro de força genésico. Todo o corpo é prejudicado, mas essa região de forma especial, porque foi ali que o ato de desrespeito foi cometido. Então, dali em diante, várias moléstias podem começar a surgir, como inflamações na região do útero, trompas, ovários, essa região genésica, inflamações e infecções recorrentes, aquelas que a gente trata, cura, mas dali a pouco voltam, dores, infecções que podem inclusive dificultar uma futura gravidez. Quando eu decido que agora eu quero ter um filho, posso ter dificuldade para engravidar ou até impossibilidade para ter um filho. E isso tudo provocado pelo desequilíbrio energético que foi produzido naquela região. Essas manifestações físicas, essas patologias, podem se manifestar ainda na vida atual ou numa existência futura. Então a gente começa a entender o porquê, por exemplo, de muitas mulheres terem dificuldade para engravidar ou até impossibilidade. Uma das causas possíveis, claro que não são todas que se encaixam neste caso, mas uma das causas mais frequentes de infertilidade feminina e masculina também, porque os homens fazem parte disso, né? É o fato de, numa existência passada, não ter agido de forma correta em relação a uma gestação e ter optado por um aborto. Então, essas consequências energéticas podem ocorrer com as mulheres que optam por um aborto. Uma outra possível consequência espiritual, uma outra possível implicação espiritual decorrente de um aborto é a instalação de processos obsessivos. Eu não sei se vocês sabem, mas um processo obsessivo, aqui nesse caso de um encarnado para um desencarnado, né, é quando o espírito age sobre nós, tem acesso sobre nós, consegue interagir conosco, consegue se ligar fluidicamente conosco e passa a agir sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e começa a agir com o intuito de nos prejudicar. Não ocorre obsessão para o bem. O processo obsessivo é sempre para prejudicar de alguma forma. Então, como ocorre isso? Bem, nós recebemos como filhos, muitas vezes recebemos como filhos, graças a Deus, espíritos amigos, espíritos que já nos amam, espíritos que nos querem bem e que estão felizes com a possibilidade de renascer como nossos filhos. Espíritos que não nos fariam mal de forma alguma. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes ainda nós recebemos como filhos espíritos que ainda não nos querem bem. Espíritos que são desafetos do nosso passado. Pessoas com as quais tivemos problemas, pessoas às quais fizemos sofrer, pessoas às quais prejudicamos de alguma forma. Enfim, os nossos inimigos do passado reencarnam como nossos filhos também. E essa é também uma situação bendita. Se eu disse que graças a Deus podemos receber nossos amigos como filhos, repito que graças a Deus podemos receber nossos inimigos também, porque essa é uma chance abençoada de transformar uma relação de inimizade
Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.